Bom dia, meus amados irmãos. Que alegria de estar aqui na conferência de missões da nossa igreja. Mas antes eu gostaria de ler um texto que se conta no livro de Tito, Tito capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. O tema que foi proposto para trabalhar nesta manhã se encontra da seguinte maneira: a relação entre o ensino e o nascimento de novas igrejas. Por que isso importa? Então, nós iremos tratar desse tema juntamente com o processo da plantação da igreja de Jaçanaú, que nós estamos trabalhando aqui como igreja local. Eu espero que Deus fale fortemente aos nossos corações. Tito capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, vai nos dizer o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso, maravilhoso para conosco. Deus, que possamos aproveitar cada oportunidade, que possamos te adorar, te servir. Deus, agora mediante a pregação da sua palavra, mediante o ensino que será proposto, Deus, fala aos nossos corações e que possamos render glória ao seu santo nome. Ser conosco, nos ajuda em tudo, em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Pensando no texto que foi lido e a proposta do tema da nossa EBD nesta manhã, Paulo vai dizer algo bem interessante no versículo 1. Então, o intuito ou a dinâmica do Paulo, a sua vocação e o interesse que Paulo tinha mediante, seu coração grato no serviço a Deus, era para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso trabalho como igreja dentro do campo missionário, na nossa vida comum, que possamos ter essa mesma perspectiva que Paulo tinha. Esse mesmo interesse, esse mesmo amor, esse ardor missionário, que é de promover a fé dos eleitos, mediante a pregação do Evangelho, mediante o ensino, o discipulado, e tornar o nome do nosso bom Deus conhecido. Hoje, na nossa aula, nós iremos tentar trabalhar as seguintes maneiras, ou os seguintes temas, melhor dizendo. Então, nós iremos ver alguns modelos de plantação de igreja, e o que é que esses modelos aplicam dentro do ensino, ou a importância do ensino bíblico real dentro dos modelos de plantação de igreja. Nós vamos também trabalhar a importância do ensino, tanto para o plantador, como para a igreja que está sendo plantada, onde é que entra a importância, qual a eficácia do ensino ali, de maneira primária, na plantação da igreja. Também nós iremos trabalhar a formação de líderes, pensando no ensino correto, os benefícios de um ensino, segundo as Escrituras, para a plantação de uma igreja, fundamentos teológicos e bíblicos que sustentam essa ideia, e os exemplos práticos que nós temos, como a nossa igreja está sendo plantada ali na congregação ou na localidade do Jaçanaú. Pensando nisso, gostaria de perguntar algo a vocês. Se vocês conhecem ou vocês sabem, quais são os tipos de modelos de plantação de igrejas. Se vocês poderiam compartilhar ou nos ajudar dentro desse sentido. Quais são os modelos de plantação de igrejas? Aí vocês podem ficar à vontade. Quais são os tipos de plantação de igrejas? Se alguém chegasse para você e perguntasse, meu irmão, quais são os tipos de plantação de igrejas, O que você responderia? Quais são os tipos que vocês conhecem a respeito deste assunto? Oi, Melaine? Então vamos lá. Deixa eu iniciar aqui. Pode ser que dê uma luz para vocês. Existe um modelo que nós chamamos de plantador enviado.
Então, como é esse plantador enviado? Então, a igreja conhece ali o missionário, né, uma família que tem essa vocação, e eles enviam, né, esse plantador, essa família de missionário para uma localidade. Geralmente isso acontece, é bem mais comum acontecer num processo mais transcultural, ou mais distante ali da igreja. E essa família de missionário vai e aplica ali, né, o processo de plantar uma igreja na localidade para onde ele foi enviado, somente com um casal ou família. Também existe outro modelo que nós conhecemos como grupo itinerante, né? Como é que isso acontece? Então, um grupo de irmãos, né, eles vão ali, né, e se reúnem, né, entende a necessidade de um campo, de uma localidade, e esse grupo se destaca para essa localidade, né, de maneiras esporádicas para fazer esse processo de plantação de igreja, ou do anúncio do evangelho, né, ou de iniciar todo esse processo de evangelismo e discipulado. Também tem outro que nós conhecemos, outro modelo de plantação de igreja, que nós chamamos de grupo base. São um grupo de irmãos, né, que moram numa certa localidade, mas se congregam em outra localidade um pouco mais distante, né? Então, essa distância faz com que esse grupo de irmãos, eles entendam a necessidade de plantar uma igreja saudável ali na sua comunidade. Existe todo um processo para isso. E existe outro modelo também, que é bastante conhecido por nós, que chama-se, né, o modelo de igreja-mãe. Então, igreja plantadora, né? A igreja-mãe, ela é plantada ali e chega um certo período que ela entende a sua vocação, então a missão de plantar novas igrejas, e ela vai plantando, que nós chamamos de igreja-filhas, ou igreja, ou congregação, melhor dizendo. Dentro desse modelo, o primeiro modelo, que é o plantador enviado, geralmente ocorre quando o plantador ele é enviado para uma localidade bem mais distante, que tem ali suas barreiras, né, barreiras linguísticas, né, barreira cultural e tudo. E o plantador, ou a família ali do missionário, ele se prepara para isso, para enfrentar todas essas necessidades, se encontra capacitado, né, e entende, né, que Deus o chamou para essa missão, e ele está disposto a se destacar, né, a se deslocar, melhor dizendo, da sua terra natal, né, sair ali, né, da sua igreja local para plantar uma igreja um pouco mais distante. Nós conhecemos isso como um modelo de plantação de igreja, como plantador enviado, ou a família enviada. Existem pontos positivos para esse modelo, mas também existem seus pontos negativos, né? Eu vou usar esse termo. Qual o ponto positivo? É a capacidade de plantar uma igreja em um local bem mais distante do que é da nossa realidade local. Então, talvez não seja uma realidade para todos, né? Então, vamos dizer assim, uma oportunidade para todos ter esse processo de plantar uma igreja transcultural em outra cidade, ou até mesmo em outro país, né? Mas enviar um plantador, enviar uma família fica mais viável. Também outro ponto positivo que é essa família ou esse plantador ele fica adaptável com a cultura de maneira bem mais fácil, né? Devido todo o preparo que ele conseguiu obter para esse processo. Nós conhecemos um plantador que foi enviado que chama, né, Rafael Vieira. Ele foi enviado para o Japão, mas antes dele ir para o Japão, ele passou 9 anos em treinamento, né, se capacitando, estudando a língua, estudando a culinária de lá, né, preparando a família para essa missão. E ele estuda e se capacita para essa realidade. Mas também vai ter ali os seus pontos, vamos dizer assim, pontos negativos, então a dificuldade para esse modelo de plantação, que nós encontramos como o isolamento social. Então, geralmente, quando a família vai para uma localidade bem mais distante, ele fica distante da família, distante dos amigos, distante da sua igreja local. Então, isso acaba, né, sendo um ponto ali a se pensar. Então, também tem a aceitação do povo estrangeiro com aquele missionário, né, por causa, né, ali da cultura local e por aí vai. E também tem a questão da família em si, quando vai uma família, né? Tem a questão de saúde, tem a questão da vocação familiar, tem a questão dos estudos, tudo isso é um impacto que ocorre dentro dessa plantação, desse modelo de plantação que nós chamamos de plantador enviado. O segundo grupo, ou segundo modelo, que nós chamamos de, né, é um modelo itinerante. O que seria isso? Geralmente são equipes compostas por vocacionados, que entendem a grande comissão e procura desbravar novos campos realizando, melhor dizendo, atividades de tempo em tempo. Então, geralmente é um grupo que entende, né, vamos dizer ali, a missão, a grande comissão, entende que uma localidade necessita de uma igreja e eles estão dispostos a se deslocar
para essa localidade para pregar o evangelho ou iniciar ali o processo de plantação de igreja. Pontos positivos, né? Como é uma equipe, fica mais fácil ter impactos evangelísticos, fica mais fácil ter, né, as viagens missionárias compartilhadas, né? Vai uma parte da equipe, na outra vai outra parte, né? O alcance, né, eles conseguem alcançar de maneira mais distante, né, por causa de todo esse processo. E existe o envolvimento de uma igreja, um grupo. Esse grupo itinerante pode sair de uma igreja local, como também pode envolver outras igrejas, né, voluntários de igrejas irmãs, para poder fazer esse processo de início de plantação. Mas também vai ter ali suas dificuldades, né, alguns pontos negativos. Existem os custos das viagens, né, então, dessa questão de custear toda a vida que vai fazer a viagem para essa finalidade. Então, também tem a dificuldade do acompanhamento, que nós chamamos de discipulado. Nesse grupo itinerante, que ele vai ter esse percurso de faz o impacto evangelístico, faz ali o processo, mas tem que retornar para a sua realidade, eles não conseguem ter esse acompanhamento, esse discipulado com os novos convertidos ali. E também, um ponto que eu posso pontuar aqui como negativo, uma dificuldade, é que a teologia do líder predomina, e não da igreja, né, que é por ter um contexto, né, de variadas igrejas participando. Então, geralmente, aquele que lidera, aquele que encabeça essa equipe, né, a sua teologia, vamos dizer assim, todo o seu conhecimento é que vai predominar a igreja que vai ser plantada e nortear a equipe. Isso pode ser um positivo, né, se o cara tiver um bom ensino dentro do nosso tema, que é a relevância do ensino para a plantação da igreja, como isso também pode ser um ponto negativo se ele não for tão saudável, né, o seu ensino ali. Inclusive, o meu primeiro, vamos dizer assim, contato que eu tive com missão, de maneira de plantação de igreja, foi nesse modelo aqui de grupo itinerante. Também tem um grupo base, que nós chamamos, que é o terceiro, esse modelo mais comum de plantação de igreja. Ocorre quando um determinado grupo se congrega em uma igreja distante ali da sua localidade, e eles não conseguem acompanhar as atividades da igreja, e entendem a necessidade de ter uma igreja saudável na sua localidade. Então, ele se reúne ali, né, para essa finalidade e chama, né, geralmente chama um missionário ou um pastor para pastorear esse grupo. Os pontos positivos que nós podemos encontrar nesse modelo de plantação de igreja, né? Já tem um grupo de irmãos, então isso fica bem mais fácil quando o pastor, quando o missionário vai atender esse pedido, né, ele já vai trabalhar com um grupo de irmãos ali que já se reúne naquela localidade. Eles já estão familiarizados com cultos e liturgias, né, de um culto. Então, isso não vai ser uma novidade, isso não precisa ser plantado. Então, eles já conhecem toda a dinâmica de uma igreja, então fica bem mais fácil. E pode ser um apoio para o plantador missionário ou para o pastor que vai ajudar nesse processo. Mas também vai ter ali as suas dificuldades que nós encontramos dentro desse modelo. Uma delas é que, geralmente, quando isso ocorre, às vezes acontece desse grupo ou de pessoas que encabeçaram esse grupo nessa dinâmica, eles procuram ser os donos da igreja. As coisas devem ser ditadas ali, né, como eles acham correto, por aí vai. Isso já aconteceu com amigos nossos dentro desse sentido. E a outra dificuldade é eles se acostumarem com o perfil de um líder, né? Então, às vezes eles chamam um pastor, chamam um missionário para ajudar nesse processo, e o líder ali, o pastor, tem toda a sua dinâmica, o seu modelo de ver uma plantação de igreja, e ocorre que vai ter, muitas vezes acontece de ter esse embate entre eles, por não apoiar ou algo dessa natureza. E o quarto modelo de plantação de igreja, que nós conhecemos como igreja-mãe. Talvez vocês vão se identificar, a nossa igreja vai se identificar com esse modelo aqui de plantação. Esse modelo é quando uma igreja plantada entende a sua missão e planta o que chamamos de igreja filha, que tem um nome mais comum de congregação. Quais são os pontos positivos, né? Os pontos positivos que nós encontramos é o sustento. Então, a igreja mãe, por estar plantando uma igreja filha, né, ela acompanha um pouco mais de perto e atende nessa questão do sustento. Tem a questão do apoio ministerial, principalmente no início da plantação existe muita, né, as demandas, aliás, vão sendo assistidas de maneira ministerialmente pela igreja mãe. A igreja mãe, né, ela consegue ali de maneira mais assertiva de cumprir o ID, né, cumprir os mandamentos do Senhor, né, ali na igreja filha, na congregação, criando vínculos. Existe também o evangelismo inicial, ele é assistido e realizado pela igreja mãe. Então, vamos ter esse ponto positivo.
Ali no Jaçanaú, quando nós iniciamos fomos visitar, para ver se ali de fato era onde Deus estava direcionando a nossa igreja para plantar uma nova igreja. A gente passou o mês de missões do ano de 2019, levando a nossa igreja mãe aqui da IBJ a realizar evangelismo lá no Jaçanaú. Isso foi um ponto muito positivo, que tem rendido frutos até o dia de hoje. E também tem um ponto positivo como os recursos, né, recursos humanos e material. Então, quando nós precisamos, né, de pessoas ali para ensinar as crianças, para participar do louvor, para participar da pregação da igreja, então nós conseguimos ter esse recurso com a igreja mãe. O ponto, vamos dizer assim, um ponto negativo, uma dificuldade que nós encontramos. Isso só é possível quando a igreja filha ela é plantada próximo da igreja mãe. Quando ela é plantada numa localidade um pouco mais distante, então, essa distância vai diminuir esse ritmo desse acompanhamento, né, ministerial, esse acompanhamento de recursos humanos, devido à distância. E outra ponto que nós encontramos como uma dificuldade, porque geralmente em todas as igrejas, infelizmente nós iremos encontrar, se existe aqueles irmãos mais ativos, né? Então existe aquele irmão que você vai olhar para ele, você vai encontrar ele no departamento infantil, você vai encontrar ele no ministério de louvor, no discipulado, no evangelismo, né? E você sempre vai encontrar aquela pessoa participando por causa do seu anseio e desejo de participar da vida da igreja. E às vezes acaba acontecendo uma sobrecarga, né? Esse irmão, ele trabalha na igreja mãe e também procura trabalhar na igreja filha, na congregação. Também nós encontramos isso como um ponto que precisa ser ajustado quando nós pontuamos como ponto negativo ou deficiência. Vocês entenderam até agora? Alguma pergunta? Show. Dentro de um processo de plantação de igreja, existem aquelas partes que é inegociável. Então, o que eu gostaria de pontuar é que não existe um modelo específico, um modelo fixo para plantar uma igreja. Então, o modelo itinerante, o modelo base, o modelo de igreja mãe. Então, são modelos legais, né? Então, modelos louváveis, dizendo assim, dentro da necessidade da igreja que precisa ser plantada. O que não pode ser negociado é as verdades do evangelho que esses grupos, o que esses modelos devem implantar uma nova igreja. Então não existe um modelo ideal, modelo fixo. O que existe de maneira fixa é o evangelho que precisa ser anunciado. Então existem 6 partes do plantio da igreja que precisa acontecer em todos esses modelos. Então, uma delas a primeira, melhor dizendo, é o relacionamento. Então, geralmente, toda igreja que está sendo plantada precisa ter esse relacionamento, esse vínculo, esse conhecimento da localidade onde irá ser plantada uma nova igreja. O segundo ponto é a evangelização. Então, nós não podemos negociar essa verdade. O que tem acontecido ultimamente dentro desse contexto de plantio de igreja é que o missionário ele vai para a localidade e na tentativa de ganhar a localidade, né, de ganhar os moradores ali, para poder plantar uma igreja, ele se torna o camarada, né, o gente boa. Né, então, e não há nada de errado disso, isso é louvável, sim, viu? Não me entenda mal. Mas o ponto é quando você chega para evangelizar e os pontos do evangelismo precisam ser anunciados. E quais são os pontos evangelísticos que precisam ser anunciados? Que você é um pecador, né, que você está em inimizade com Cristo, é que se você não alcançar o perdão de Cristo, você vai para o inferno, você precisa de um Salvador. Então essas verdades precisam ser anunciadas. E às vezes o camarada, no intuito de, né, o plantador, o missionário ali, no intuito de ganhar a comunidade, eles negociam, né, essas verdades do evangelho. E acaba acontecendo uma deficiência na igreja que vai estar sendo plantada. Então isso é um dos pontos, uma das partes do plantio da igreja que não pode ser negociada. O terceiro é o discipulado. Então, o cristão, né, ele precisa estar nesse relacionamento, né, vamos dizer assim, nessa ajuda mútua ali, né, e o cristão mais maduro precisa discipular, né, os que estão sendo ali, se convertendo ali. Esses 3 pontos aqui, o relacionamento, a evangelização e o discipulado, geralmente dentro da missiologia, ele é pontuado mais para o perfil de evangelista. Então, os evangelistas, né, que trabalham nesse plantio de igreja, eles se dão muito bem, eles se encontram nessa parte aqui, né, do relacionamento, da evangelização e do discipulado. Algo bem interessante que eu estava lendo para
fazer a aula de hoje, é que nós não podemos nos deixar levar ali pela aparência externa. Às vezes o camarada, né, a pessoa ali é sorridente, né, é legal, é extrovertido, brinca com todo mundo e tal. Aí você, rapaz, esse cara aqui é bom para ir para o campo, né? Se dá bem com todo mundo, fala com todo mundo e tal. Mas às vezes o cara é ali, o cara fechado, né? Não parece ali que ele, né, está sempre na dele, bem ali, acolhido ali. Mas ele consegue atender esse perfil, né, por causa que quando ele chega na localidade, a sua vocação é fazer isso. Já me disseram que eu tenho a cara fechada, né? Eu não acho isso. Né? Mas já chegaram para mim e falaram, não, tu tem a cara muito fechada e tal, tu devia ser mais sorridente, falar com todo mundo e tal. Mas onde eu chego, eu consigo uma xícara de café e uma cadeirinha para sentar para conversar. Onde eu vou? Né? É muito interessante isso. Então, no Jaçanaú, que é o contexto que nós estamos mais intensos na plantação de igreja, lá nós conseguimos entrar, né, em quase todas as casas. Né? Então, somos conhecidos pela comunidade e sempre tem essa abertura, né? Sempre tem um cafezinho. Eu não sei quem foi que disse isso para mim uma vez, né, que gosta de evangelizar comigo, porque onde eu vou tem comida, né? Os irmãos oferecem comida, né? Não sei porquê, né? Mas, né? Então, geralmente esse é o perfil do evangelista, né? Ele consegue ter essa dinâmica, essa abertura de sentar e conversar e expor o evangelho. Agora vem um perfil mais pastoral dentro do plantio de igreja, que é a realização de cultos, né? Então, geralmente, o que acontece hoje é que estão tardando esse modelo de culto. Então, fica ali, né, só nas conversas, na evangelização, né, e esquece, ou estardiam muito a realização de culto. O ideal dentro de um plantio de igreja é quando, principalmente pensando nessa questão do ensino, é ensinar os novos convertidos ali desde cedo, aproveitando toda a oportunidade para que cresça uma igreja saudável. Então, a importância do ensino, o ensino você é eficiente, segundo as Escrituras, precisa ser transmitido, né, de maneira inicial mesmo ali, né, dentro da dinâmica da plantação de igreja, para que igrejas venham a crescer e acontecer de maneira saudável. Então, esse perfil mais pastoral é o início do culto, treinamentos de líderes locais, né, e nós chamamos de multiplicação, né? O que seria essa multiplicação? É ensinar a igreja que está sendo plantada ali, ensinar a congregação a ela multiplicar essa verdade. Então, ela entender a missão dela como igreja em enviar missionários, em sustentar missionários, em anunciar o evangelho de Cristo para outras pessoas, outras partes. Então, essas são as 6 partes do plantio de igrejas. Até agora tudo bem? Alguma pergunta, alguma sugestão? Ótimo. Iremos mandar a vocês, né? Então, receba bem essas informações, né? Então, guarde no coração de vocês, porque quem sabe, né, vocês não vão futuramente para uma plantação de igreja. Eu li uma frase, eu botei aqui que eu achei bastante interessante desse processo de plantação de igreja. A convicção promove perseverança. Então, a convicção do nosso chamado, ela vai promover perseverança na vida do vocacionado. Ela vai promover perseverança no dia mau. Não é a equipe, não é o sustento, não é os amigos, nem a família, mas sim a convicção do seu chamado, que vai lhe sustentar em campo. Eu achei isso bastante interessante, porque geralmente, né, dentro desses modelos, vamos ter essa dificuldade. Vamos ter dias maus, de fato, onde nós iremos ali, né, orar mais, chorar mais, pensar de fato se Deus nos chamou para esse ministério ou não. Mas a convicção do nosso chamado, né, que vai promover perseverança no nosso coração em continuar tornando o nome de Deus conhecido. Então, claro, o tema aqui, né, e a dinâmica da nossa ABD nessa manhã é a convicção do chamado para missões, plantio de igrejas, dentro dessa questão. Mas essa convicção do chamado serve para toda a área ministerial. Então, a nossa vida cristã, nós devemos ter convicção do nosso chamado. Ok? Pensando nisso, agora nós iremos para a importância do ensino no plantio de igreja. O texto que nós lemos, para iniciar, né, a carta de Paulo para a pessoa de Tito, que vai instruir aquela igreja, né, dentro desse perfil, né, de preservar, de zelar pelo ensino, para que venha crescer uma igreja saudável. Todo o contexto acontece ali, né, na ilha de Creta. A ilha de Creta ela foi evangelizada
e teve uma igreja se reunindo ali, mediante o ensino do evangelho. Paulo teve que sair, né? A carta não nos diz o motivo, mas Paulo tem que sair. E nessa saída de Paulo, nesse intervalo, vai acontecer de falsos mestres se introduzirem na igreja, na tentativa de persuadir os novos cristãos às verdades do evangelho. O que Paulo faz para resolver esse problema? Envia Tito para continuar a sua função de plantador, a sua função de estruturar a igreja. Então, dentro do contexto da carta de Paulo a Tito é mais ou menos isso. Paulo vai, passa pela ilha de Creta, então planta essas igrejas, mas tem que sair, e na saída de Paulo, nesse intervalo, vai acontecer vamos dizer assim, esse falso ensino sendo introduzido por falsos mestres. Paulo fica sabendo e manda Tito para corrigir esse erro que estava acontecendo. E isso é bastante interessante, porque nós iremos encontrar aqui, se vocês, é uma carta, 3 capítulos, pequena, mas muito boa de se ler. Bastante interessante, porque ela vai trabalhar essas duas dinâmicas. A dinâmica de um falso ensino, como ela vai destruir a igreja, se ela não for interrompida, né? E a dinâmica do verdadeiro ensino, a importância do verdadeiro ensino, que ela vai estruturar a igreja a servir a Cristo de maneira eficaz. Então, dentro desse contexto aqui, a gente não vai entrar muito nos detalhes, nós iremos pontuar algumas verdades. Gostaria que você abrisse a Bíblia de vocês no livro de Tito, capítulo 2, versículo 7, versículo 8. A importância do ensino, então, vamos dizer assim, o porquê que o ensino é importante, nós devemos zelar por isso, porque ela vai trazer integridade, tanto naquele que ensina, como nos ouvintes, podemos ler, que atendem ao ensino. Então, a integridade no ensino é bastante interessante, né? E tem a sua importância. Tito, capítulo 2, versículo 7, versículo 8, vai dizer o seguinte, Paulo escrevendo para Tito aqui, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Então, o porquê que Tito tinha que agir assim, né? Boas obras, né? Ter essa integridade no ensino, né? Ensinar, né? Ali, com reverência, né? Tanto para ele como para os seus ouvintes, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, nesse viés aqui da importância do ensino dentro de um plantio de igreja, ou dentro de estruturação de uma igreja, ela vai servir para esse propósito. Então, para glorificar o nome de Cristo, exaltar a pessoa de Cristo dentro da igreja e também envergonhar o falso ensino, o falso mestre ali, o adversário, né, e a igreja ter uma mentalidade sadia para poder, né, continuar a sua caminhada cristã. Agora pula aí para o versículo 15, ainda no capítulo 2, versículo 15. Vai dizer o seguinte, Paulo ainda escrevendo a Tito, diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, e que ninguém te despreze. Então, Tito ele só poderia, vamos dizer assim, exortar e repreender com autoridade se a sua vida prática, né, estivesse ali em conformidade com as Escrituras. E ele só poderia também exortar e repreender, tirando o erro, mostrando os pontos errados, introduzindo o ensino correto, mostrando os pontos corretos, se ele conhecesse as verdades. Se ele tivesse ali em comunhão com o ensino. Por isso a importância de um plantador, ou, né, da igreja, né, conhecer o verdadeiro ensino para poder instruir o plantador em campo, fazer isso de maneira eficaz. Então você vai exortar, você vai repreender, né? E você vai dizer como deve agir de maneira correta pelo aquilo que você foi ensinado, pelo que você, né, obteve do ensino correto. Essa é a importância do ensino. Ainda no capítulo 2, volte para o versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 vai dizer o seguinte, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, ele vai aqui no capítulo 1, ele vai estar exortando os falsos mestres. Então, vai dizer qual a deficiência do falso ensino, como isso destrói casas inteiras, igrejas inteiras com o falso ensino.
E agora ele se vira para Tito e vai dizer o seguinte: olha, Tito, e tu, porém, né, permanece na sã doutrina. Permanecer na sã doutrina, você vai viver a sã doutrina e vai ensinar a sã doutrina. Olha que coisa bacana. A importância do ensino, como o ensino é eficaz. Então, isso vai proteger tanto a Tito, né, porque ele já vai, né, com essa dinâmica de expulsar os falsos mestres com o verdadeiro ensino, como também vai estruturar a igreja que está crescendo, nascendo, no caminho que ela deve andar, que é a sã doutrina. Então, que são pontos inegociáveis dentro de uma igreja que está acontecendo, dentro de uma igreja mãe. E no capítulo 1, versículo 9, ainda de Tito, vai dizer o seguinte: aqui vai estar as instruções, né, então as qualificações para os presbíteros ali, né, para a liderança da igreja. No versículo 9 ele vai dizer o seguinte: apegado à palavra fiel. Então essa era a qualificação do presbítero, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então esse deve ser o perfil de uma liderança. A importância do ensino é porque o ensino vai, vamos dizer assim, pontuar, né, então, dar essa base para a liderança da igreja, a alimentar a igreja de maneira saudável, que está sendo plantada. Então, o perfil de um líder, então a liderança que deve, o plantador, o missionário, o pastor que deve ir a campo a realizar essa missão, ele deve ter isso bem certo em seu coração. O verdadeiro ensino que eu recebi, segundo as Escrituras, né, caminhando na sã doutrina, deve me proteger do falso ensino. Eu devo estar disposto a exortar, a repreender segundo o ensino, o reto ensino, para que a igreja venha crescer de maneira saudável. Então isso é muito, muito bom. O ensino apresenta a Deus, fortalece a nossa fé e nos livra da falsa doutrina. Então, o verdadeiro ensino, a importância do ensino, o porquê ter essa base sólida, é porque o ensino vai nos apresentar a pessoa de Deus. Isso vai, né, fortalecer a nossa fé e nos livra da falsa doutrina. No caso de uma igreja que está sendo plantada, vai livrar a igreja de uma falsa doutrina. Deixa eu dar uma pausa aqui e fazer um link com a nossa congregação aqui no Jaçanaú. Na congregação do Jaçanaú, então, geralmente tem acontecido, a gente conversa com outros plantadores, outros missionários que estão em campo, com esse mesmo perfil de plantador de igreja, né? Estão nesse processo de plantar igreja, há algo que nós compartilhamos em comum. Alguns anos atrás, geralmente quando se saía de uma igreja mãe para plantar uma igreja filha, uma congregação, acontecia muitos cultos campais, né, visitas, estudos bíblicos, e pessoas iam se convertendo. Então a igreja, ela crescia, ela estava ali nascendo com pessoas novas convertidas. Então isso era algo bem comum há um tempo atrás. Claro, agora com o avanço da internet, o avanço do conhecimento, né, tem todos esses pontos que precisam ser levados em consideração. Hoje, quando você vai plantar uma igreja, geralmente o que acontece, então, existem as conversões, então isso vai continuar existindo. Só que a igreja ela vai crescendo com irmãos vindos de outras congregações, né, de outras igrejas, né, de outros modelos, e acaba se ajuntando a nós. Então, tem um irmão que ele está lá no Bom Jardim, esqueci o nome dele agora, que a gente conversa muito a respeito disso, ele comenta muito essa verdade, né? Geralmente vem famílias inteiras de outras congregações, porque já não consegue lidar com a doutrina que está sendo pregada lá, né? Conseguiu enxergar alguns pontos que eles não conseguem mais compartilhar ou compactuar, e eles acabam vindo para a nossa igreja. E a nossa congregação no Jaçanaú também tem essa verdade, essa realidade. Existem irmãos que se converteram lá, estão lá conosco até o dia de hoje, mas também existem alguns irmãos que já vieram de outras congregações, de outras realidades doutrinárias, e que se ajuntaram ali no Jaçanaú conosco. E nesse processo, você precisa continuar o discipulado, né? Mas você vai também se detendo a tirar falsos ensinamentos, falsos ensinos, né, para que a pessoa possa entender o verdadeiro evangelho. E nesse processo, às vezes, a pessoa entende e está disposta a lutar e ficar ali, e tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que simplesmente
né, diz que isso não é o correto, não quer continuar e sai. Existem dois modelos desses, ou dois exemplos que eu poderia pontuar aqui. Existe um que a pessoa nos convidou para a casa dela, né, e explicou que estava ferida com a sua igreja e tal, e disse muitas coisas lá. Aí eu peguei e conversei, né, ofereci um estudo bíblico, né, ofereci um acompanhamento, né, e por aí vai. Aí quando ela entendeu o nosso modelo de culto, nossa liturgia de culto, uma das perguntas que ela fez, né, vocês lá não usam óleo, né, essas coisas não, né? Aí eu disse, não, né, graças a Deus não, né. Aí ela disse, pois não é uma igreja para mim. Eu procuro uma igreja que tenha óleo, tenha essas coisas, porque eu preciso ser liberta. Aí eu fui explicar, né, a questão, né, e justamente esses ensinos errados. E ela disse, não, a palavra não é suficiente, eu preciso de óleo, né, e tudo. Há um bom tempo depois eu me encontrei com essa pessoa e ela foi para essas igrejas que nós chamamos de neopentecostal, né, justamente porque ela estava atrás dessas verdades. Infelizmente isso é muito triste. Existe também já outro exemplo positivo que chegou um casal na nossa igreja. A gente foi conversar com eles, né, a respeito do que nós defendemos à luz das Escrituras, como era a nossa igreja. Né, e encontramos pontos errados na sua caminhada cristã que eles acreditavam que era correto. Eu disse, não é assim, né? Vamos para a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia nos ensina. Assim, assim, assim. E a pessoa, Leandro, né? Lá eles me chamam de pastor, né? Ah, pastor. Tá certo. Agora eu entendi. Passei a minha vida toda sendo ensinado errado. Agora eu entendi que você quis, né? Que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Então, eu vou pedir um tempo, né? Ela pediu um tempo, né, na sua, vamos dizer assim, que ela estava ceando conosco, estava ali conosco, né? Ela disse, não, eu vou pedir um tempo aqui, eu não vou fazer isso até consertar isso na minha vida. Eu vou procurar consertar o mais rápido possível. Foi, consertou os pontos negativos, os pontos errados que ela acreditava que era correto e voltou a participar da ceia conosco, né, está nos ajudando nesse sentido de fazer parte da igreja juntamente conosco. Então, o falso ensino destrói a vida, né, como o verdadeiro ensino. A importância do ensino verdadeiro acaba utilizando, né, bênçãos para o reino de Deus e para a igreja em si. Mas no processo de implicar o verdadeiro ensino, principalmente dentro desse contexto de pessoas, né, adentrando na nossa igreja, no nosso, vamos dizer assim, na nossa plantação, isso vai acontecer muito. Nós precisamos também trabalhar a formação de líderes, que líderes possam estar dispostos a nunca negociar a verdade do evangelho. Está disposto a conhecer a verdade, está disposto ali a caminhar com Cristo, a defender a palavra de Deus. Dentro dessa formação de líderes, a qualidade do ensino afeta diretamente a formação de líderes na igreja. Então, a qualidade do ensino afeta diretamente a formação de líderes na igreja. Então, nós não precisamos, ou nós não podemos, de maneira nenhuma, negociar a qualidade do ensino bíblico. Às vezes, o ensino vai ferir mesmo, vai pontuar ali os pecados, vai fazer com que a pessoa venha abandonar algo, mas nós devemos estar dispostos, né, e ali, de maneira, vamos dizer, zelosa, pela qualidade do ensino. Tanto para a nossa igreja, que está plantando novas igrejas, como para as igrejas que estão sendo plantadas, que serão plantadas. Então, a qualidade do ensino afeta diretamente a formação de líderes na igreja. Por essa razão, a sã doutrina, o conhecimento teológico influencia. O treinamento de pastores e líderes é crucial para a saúde e o crescimento da igreja. Então, nesse conhecimento teológico aqui, eu gostaria de pontuar os modelos bíblicos que nós encontramos. Nós iremos encontrar Cristo Jesus e Paulo trabalhando muito dentro desse modelo. Então, vai ter momentos que Cristo Jesus vai dizer o seguinte, olha, né, sente aqui que eu vou ensinar a vocês. E começa a ensinar ali os seus discípulos, a passar instruções, a ensinar por parábolas, a fazer pregações para os seus discípulos e para os seus seguidores, os ouvintes. Mas vai ter momentos em que Cristo vai chamar os seus discípulos, vai chamar os seus seguidores e falar o seguinte, ó, vou lhe ensinar da seguinte maneira, você vai, e quando você for, você não vai levar isso, não vai levar aquilo, você vai confiante, você vai fazer isso, fazer aquilo quando você estiver indo. Então, o ensinamento correto, ou, vamos dizer assim, o que nós devemos apresentar tem que ter esses dois viés, tanto o ensino como o conhecimento, de fato, de você conhecer a sã doutrina e defender a sã doutrina, como nós devemos também ensinar como isso deve acontecer na prática, para não ficar somente no conhecimento. Né? E aí, Ronaldo Lindoro, um missiólogo brasileiro, ele vai dizer o seguinte, acho muito bacana.
quando ele diz isso, né? Geralmente o que tem acontecido muito é uma obesidade teológica. Então, igrejas, né, que estão obesas ali nessa questão de ter muito ensino, ensinos preciosos, né, ler muitos livros, participa de conferência, de seminários e tudo, mas eles não conseguem tornar isso prático na sua vida comum de igreja, né, em obediência aos mandamentos bíblicos. Então, o ensinamento correto, então, o nosso ponto é esse, é tanto ter esse ponto, né, de conhecer do conhecimento mesmo, do ensino ali, como também esse conhecimento se tornar prático na nossa vida como igreja. Isso é crucial para o treinamento de pastores e líderes e para a saúde, pensando no crescimento da igreja. Isso nós conseguimos obter, né, nos seminários, nas escolas bíblicas, né? E o pastor, a família do missionário e plantador que está em campo, ele deve procurar o perfil ali, vamos dizer assim, o perfil não é um perfil externo, mas um perfil interno de santidade, de devoção ali, dos participantes da igreja, dos membros da igreja que amam a Deus de fato, para criar neles, ou formar neles, esse papel de liderança, para que a igreja continue sendo uma igreja multiplicadora. Ainda pensando na nossa congregação do Jacenaú, nós, geralmente, a equipe que trabalha, nós trabalhamos por etapas. Isso vai ser comum em toda plantação de igreja. Então, nós não podemos chegar na comunidade, logo assim, no primeiro dia que nós chegamos na comunidade, já abrir um culto, por exemplo. Então, isso não faz parte da realidade de uma plantação de igreja. Geralmente, quais são as etapas? Você vai, conhece a comunidade, se apresenta, vai estudar a comunidade ali e começa a fazer programações, né, chamando a comunidade, se apresentando, até chegar, né, como está acontecendo hoje no Jacenaú, uma igreja formada, com toda a sua liturgia de culto. Então, é bem interessante que nesse processo de, vamos dizer assim, de formação de líderes, procurar homens que estão dispostos mesmo ali a amar a verdade do Evangelho e a viver pelas verdades do Evangelho. Então, no Jacenaú, hoje, nós já passamos pelo processo de conhecer a comunidade, já passamos pelo processo de iniciar os cultos. Então, os nossos cultos no Jacenaú, para quem não estava aqui desde o início da plantação lá em 2019, então, nós iniciamos com os cultos na sexta-feira à noite. Então, só tinha um culto, sexta-feira à noite, e programação com as crianças aos sábados. Então, essa era a nossa programação inicial quando nós chegamos no Jacenaú. Com o passar do tempo, nós iniciamos o culto aos domingos. Então, já tinha 4 pessoas convertidas, ali participando do culto conosco, e nós achamos por bem realizar os cultos aos domingos, depois de mais de um ano, tendo culto só na sexta-feira. E eu lembro que nesse processo de escuta domingo, o irmão João Batista, ele se batizou. Então, se o irmão João Batista se batizou, ele é um crente, né? É batizado e precisa cear. Então, nós introduzimos, né, no culto a ceia do Senhor. Eu lembro que ele foi batizado no mês de setembro, num dia de lazer da nossa igreja, e no mês de outubro, no mês seguinte, nós implantamos a Santa Ceia, né, a ceia do Senhor ali na congregação. E aí a igreja vai crescendo nesse processo. Então, nós entendemos a necessidade, as etapas que nós precisamos alcançar, as metas que nós estabelecemos, nós iremos trabalhando em cima disso. Lá, até o ano passado, nós não tínhamos a escola bíblica dominical. E nesse ano, nós iniciamos a nossa escola bíblica dominical. Diferente do nosso contexto da nossa igreja-mãe, que geralmente nós copiamos, né, como a igreja-mãe trabalha, lá a nossa escola bíblica dominical ela acontece no período da tarde. Então, de 4 às 5 horas, vai até 5, 5h20 ali da tarde. Aí tem a pausa ali para o café da tarde e já inicia o culto 6 horas da noite em diante. Então, esse é uma estratégia que nós utilizamos lá. Mas o porquê que nós utilizamos essa estratégia? Só um minuto aí. Por causa que os irmãos, quando terminavam o culto, né, o que nós fazemos aqui? O irmão Fábio sofre. Porque quando termina o culto, nós fazemos outro culto lá fora, né? O culto termina 8 horas, fica 9, 10, se deixar até 11 horas da noite lá fora. Lá no Jacenaú terminava o culto, os irmãos, né, eles não têm esse costume de ficar pós-culto na igreja, sair, os irmãos vão tudo para os seus lares, até por causa da realidade do bairro em si, não permite que nós tenhamos essa prática. Infelizmente lá tem uma realidade bem complicada. O que aconteceu? Pensando nisso, nós iremos fazer a escola bíblica dominical às 4 até 5 horas da tarde, e tem alguns irmãos que trabalham, são feirantes, né? Eles trabalhavam no domingo de manhã.
Aí, no período de 5 a 6 horas, nós temos 1 hora aí para ter esse momento de comunhão com eles. Esse momento de conversa. Né? Então, nós podemos conhecer mais, né? Podemos criar esse costume, esse hábito de conversar entre a igreja. Isso tem dado muito certo, tem sido um ponto positivo. E louvamos a Deus por isso. Rayane? Eu acho importante ressaltar como a plantação de igrejas, ela deve sempre estar próxima ao evangelismo. Então, pensando no caso do irmão João Batista, vamos supor que nós planejamos só um trabalho de evangelização lá no Jaçanaú, sem pensar na plantação de igreja. E aí ele se converteu. Mas se ele não tiver igreja, como é que esse irmão vai crescer na fé? E a igreja é um lugar para isso. É um lugar para nós aprendermos mais sobre o Senhor, estarmos com os nossos irmãos. E aí imagina aí o que teria acontecido com o irmão João Batista, né, se a gente não tivesse pensado nesse trabalho de plantação. Então, a gente sempre deve pensar na obra missionária, pensando também em igrejas, porque a igreja vai ser o lugar por meio do qual o evangelho vai seguir naquela comunidade. Então, assim, é legítimo planejarmos projetos missionários para uma comunidade? Deus pode salvar. Mas vamos supor que Deus salva pessoas e se não tem uma igreja ali, né? Como é que esses irmãos vão crescer? Como é que o evangelho vai permanecer naquele lugar, né? Então, a gente nunca deve dissociar, separar essas duas coisas. Sim, sim. Ótimo, Rayane. Posso estar errado, mas acho que é Ronaldo Lindório, que ele vai dizer o seguinte, né? Então, a plantação de igreja é a maneira mais eficaz do evangelismo, porque é um evangelismo duradouro, né? Ele não é por um período de uma equipe missionária, ou um impacto missionário ali, evangelístico, que tem a sua duração de início, meio e fim, né? Mas a plantação de igreja, o evangelismo, ele é constante, contínuo, tendo a ideia de ser duradouro. Aleph? Leandro, você tinha falado aí 6 pontos importantes nesse processo de plantação de igreja, como Sim. Relacionamentos, discipulado, ensino. E aí, pensando de forma mais prática, a gente que é a igreja plantadora, atualmente no Jaçanaú, existe alguma deficiência desses 6 pontos que a gente como igreja tem que dar assistência e não está sendo? Eu não entendi. Desses 6 pontos que você citou, o ensino, relacionamentos, discipulado, a gente é a igreja que está plantando outra igreja no Jaçanaú, que é a nossa congregação. Nesses 6 pontos citados, existe alguma deficiência que nós, como a igreja que está plantando, precisa dar uma certa maior assistência? O que nós pontuamos, Aleph, dentro da nossa congregação de Jaçanaú, que ela é assistida. Então, isso é inevitável, é assistida. É claro, sempre vamos querer mais. Principalmente quando você for perguntar para a liderança da igreja, toda ajuda é bem-vinda. Isso é inevitável. Se você for, o irmão está disposto a ajudar, nós estamos dispostos a ser ajudados. Então sempre vai ter esse vínculo. Mas a nossa igreja mãe, ela de fato nos assiste na nossa congregação. Então, existem relacionamentos. Então, a nossa igreja mãe, pelo menos a boa parte da nossa igreja mãe, ela conhece os irmãos do Jaçanaú. Existe a evangelização, por exemplo, recentemente tivemos ali, né, a juventude indo para o Jaçanaú fazer esse processo. O discipulado, no início, alguns irmãos daqui discipulavam, ou dava estudo bíblicos lá. Os cultos, treinamentos de líderes locais acabam ficando com a igreja local que está sendo plantada, e essa multiplicação de plantar a igreja. Eu acredito que se tiver mais mão de obra, se tiver mais acompanhamento, isso é um ponto positivo, é um ponto legal. Mas dizer que não assiste, eu estaria mentindo. Assiste sim, né? Então, existe relacionamento, existe evangelismo, existe esse vínculo. Então, eu acredito que todos os irmãos da nossa igreja que participaram desde o início da congregação, ou os irmãos que estão chegando agora recentemente, conhecem, sabem que nossa igreja mãe está plantando uma congregação e por aí vai. Talvez isso nós iremos sentir, né? E talvez aqui uma hipótese, né? Eu posso até estar enganado a respeito disso, né? Mas porque isso naturalmente vai acontecer quando tivemos vamos dizer assim, a oportunidade de plantar uma igreja mais distante. Então, a gente vai para o interior, a gente vai para outro país, por aí vai. Por causa da distância, isso vai ser pontos que nós não iremos, naturalmente, não conseguir atender. Mas assim, Leandro, então tá ok hoje? Não, se você quiser ir, meu irmão, né, toda ajuda é bem-vinda, viu? Se você quiser ir lá, Leandro, hoje eu vou servir no louvor, eu quero servir na pregação e no ensino. Geralmente tem alguns irmãos que já deixa isso bem claro. Leandro,
Eu estou indo lá nesse mês, viu? Se quiser me colocar para dirigir o culto. E, geralmente nós fazemos isso até para a congregação entender que a nossa igreja mãe, ela participa dentro desses aspectos. Respondido, Aleph? Mas quanto mais, melhor, viu? 10:6. Correr aqui. Os benefícios do ensino. O ensino de qualidade contribui para a estabilidade e o crescimento de novas igrejas. O ensino de qualidade ela vai ter esse aspecto, podemos dizer assim, né? E que aspecto seria esse? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7. Estava acontecendo nessa igreja, na igreja de Coríntios, né? Tinha suas pontuações negativas ali. Né? Paulo, né, escreve essa carta no intuito de corrigir esses erros de como igreja. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7. Então são as repreensões e exortações de Paulo contra a impureza dessa igreja, nesse capítulo aqui. E Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 5, 6 e 7. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leva toda a massa? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, o ensino de qualidade, o ensino verdadeiro vai proteger a igreja, né, de erros como esse. Então, igrejas que não têm, vamos dizer assim, esse benefício do ensino, então eles negociam esse ensino com medo de perder os membros, ou de exortar, de repreender, eles deixam que a igreja se torne uma bagunça. É por isso que nós iremos encontrar, muitas das vezes, relatos de igrejas cristãs, ou pelo menos se denominam cristãs, mas são uma bagunça dentro das igrejas. Né? Então, tem inimizade, né? Tem fofoca, tem rastro na igreja, né? Por causa que eles negociam a qualidade do ensino. E tem lá em Filipenses 4, né? 2:9 lá, que as irmãs estavam lá, né, em discussão uma com a outra, e Paulo aplica o benefício do ensino, né, pedindo que a igreja vá lá e exorte e ajude as irmãs nessa questão de corrigir o erro. Então, os benefícios do ensino contribuem para o crescimento de novas igrejas, corrige os erros e leva a igreja a glorificar o nome de Cristo. Pensando nos benefícios do ensino, nós iremos também ter como benefício igrejas multiplicadoras. Então, a igreja que entende o seu papel. O ensino eficaz também ajuda na formação de uma comunidade saudável, quando os membros têm um entendimento correto das Escrituras e dos valores da igreja. Isso fortalece e os levará a cumprir os mandamentos do Senhor. Entre eles, que nós conhecemos como a grande comissão. Então, o ensino eficaz ele vai ter essa prerrogativa, né? Então, de levar a igreja a ser uma igreja multiplicadora, por meio do ensino correto. Então, está lá em Mateus 28, 18 a 19, que vai nos ter ali como grande comissão, ou nós temos como uma grande comissão, nessa ideia de levar a igreja a ensinar, né? Então, a fazer discípulos de todas as nações, praticando o ID do Senhor. Agora os fundamentos teológicos e bíblicos dentro do ensino na plantação de igreja. A Bíblia enfatiza a importância do ensino para o crescimento espiritual da igreja. Então, onde é que nós iremos encontrar a base bíblica para isso? No livro de Efésios, gostaria de chamar os irmãos a irem lá. Efésios capítulo 4. Paulo vai falar sobre os dons do ensino e como eles são dados para edificar a igreja e prepará-la para o ministério. O ensino sólido ajuda os crentes a compreenderem suas crenças e também as suas práticas na vida da igreja. O que é essencial para uma nova igreja ter uma base sólida para entender essas verdades. Capítulo 4 de Efésios, versículo 11 ao versículo 13. Vai dizer o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, o aperfeiçoamento, o crescimento da igreja, né, vamos dizer ali, né, precisa ter essa base sólida, conhecimento das Escrituras. Pastores e mestres estão dedicados ali, né, no caso aqui, apóstolos, no sentido de eles terem sido enviados para plantar as novas igrejas, né, mas eles têm a sã doutrina como base para a sua caminhada cristã. E esse ensinamento sólido vai estruturar a igreja na sua missão, ou na sua, vamos dizer assim, no seu papel, que é de glorificar a Cristo. Conhecimento e missão no ensino também está ligado à missão da igreja. Em Mateus 28, um texto bastante conhecido como a grande comissão, Jesus instrui os discípulos a ensinar todas as nações. Agora, a grande pergunta é como a nossa igreja mãe vai ensinar todas as nações? Ou então, a pergunta mais pessoal e particular, como você tem ensinado todas as nações em obediência a esse texto bíblico? A formação bíblica e teológica prepara os membros para cumprir esse mandamento, ajudando a expandir o reino de Deus e a plantar novas igrejas com uma base firme na palavra de Deus, que é dentro do contexto de ensino. Então, como é que nós podemos fazer isso? Existe o que nós chamamos ali, né, do tripé missionário, né? Então, como é que nós fazemos missões? Né? Indo, orando e contribuindo. Só que nós precisamos ter essa dinâmica constante, né? Nós podemos ficar acomodados somente com a contribuição ou somente com a oração. Nós devemos procurar meios de promover essa obediência a mandamentos bíblicos, ao mandamento de Cristo, da grande comissão de ensinar e tornar o nome de Cristo conhecido em todas as nações. Você deve, né, orar pelo missionário, dedicar, né, suas férias ali, né, ou procurar estratégias para cumprir o ID do Senhor, abençoando outros. E a nossa igreja, louvamos a Deus por isso, tem o privilégio e a oportunidade de praticar, né, esses fundamentos bíblicos. Porque nós aqui, como igreja, nós temos uma congregação aqui perto. Leandro, eu nunca fui na congregação do Jaçanaú. Pois eu lhe convido a ir lá, conhecer a história, a sentar com os irmãos de lá, e perguntar, né, a história da igreja de Jaçanaú, como eles se converteram, como é a sua vida na igreja. Então isso vai alimentar a sua fé cristã. Então nós também temos, né, conhecidos e nós apoiamos, né, irmãos que estão no processo de levar a palavra de Deus em outras nações. Nós aqui como igreja, nós sustentamos e ajudamos o missionário Ronaldo, né? Então, você pode também, né, ele é a pessoa de fácil acesso nesse sentido de orar por ele, de conversar com eles pelas redes sociais, né, e juntamente com ele tornar o nome de Deus conhecido. Deixa eu dar só um exemplo para vocês de como a nossa fé ela é, vamos dizer assim, aumentada e alimentada quando nós participamos de programação como essa, ou de processo como esse, plantação de igreja. Para mim, em particular, eu participei de 2 modelos, como eu disse no início, de plantação de igreja. A minha vida, assim, o meu conhecimento em campo missionário, a primeira realidade que eu tive foi participar de uma escola missionária de um período curto, era apenas de 20 dias. E nessa escola eu conheci que eles tinham, né, outra escola chamada Escola Enigre, né, que é a Escola Nordestina de Plantação de Igreja. E eu fui ver lá como é que eles trabalhavam, né, quais são as dinâmicas, como é que era. Eu lembro que eu fiquei assim, apaixonado pelo processo da escola. Eles preparam, né, a equipe de missionários e manda para o campo. É bem legal, bem bacana, né. Tem vamos dizer assim, seus pontos ali que precisam ser trabalhados, mas era em outro contexto, em outra época. E eu lembro que a primeira vez que eu trabalhei com plantação de igreja foi com eles. Então eu fiz lá a escola, passei um tempo estudando numa base missionária e eu fui enviado para o campo, justamente com uma equipe de missionários. Na época eu tinha acabado de me casar, a Natália tínhamos alguns meses de casado só e fomos para o campo. Eu lembro que no campo nós tínhamos, a escola ela estabelece um período de 6 meses para você plantar uma igreja. É algo assim surreal, né? Então, você é uma equipe de missionário, tem que ir para o campo, você tem 6 meses para plantar uma igreja. Então, não depende nem do campo, depende de você. Você tem que fazer o negócio acontecer.
porque há muitas coisas envolvidas. E como é uma equipe de missionários, na minha equipe tinha 7 pessoas, 7 missionários, né, com essa visão e assim, participando dessa escola. Eu lembro que eu conheci uma senhora chamada Dona Justa. Né? Acredito eu que essa senhora já tenha falecido pelo tempo. Né? Ela já era bem idosa. Eu lembro que eu e a Natália ficamos responsáveis por dar estudos bíblicos para essa senhora. Ok, então íamos lá. Nesse processo é todos os dias. Você só tem a segunda-feira ali de folga, mas todos os dias você tem que dar estudo, né? Tem que acompanhar, tem que fazer cultos, todos os dias. E eu lembro que nesse período eu estava dando estudo para essa mulher chamada Dona Justa. Ela queria ser amizade, isso é inevitável. Na amizade ela comentou comigo, né? Assim, irmão, né, ela usava lá um charuto, sei lá o que era aquilo. Ela diz cachimbo. Né? Ela fala assim, eu uso cachimbo desde os 10 anos de idade. Já era uma senhora de seus 80 anos ou mais. Né? Meu Deus do céu. Né? Então há muitos anos ela fumava, era dependente daquilo e tal. Ela tinha uma raiva de crente, né, por causa do contexto que ela conhecia de crente e tal. E você vai dando estudo, vai criando aquela amizade. Eu lembro que quando nós saímos do campo, né, ou nós terminamos o estudo, melhor dizendo, eu e a Natália, eu lembro que toda a vida que a gente ia, né, oferecer oração e tudo, ela meio que recusava, né, dizia umas coisas não tão legais e tal e tudo, dava até medo. Mas tudo bem, no outro dia nós estávamos lá de novo. Eu lembro que no último dia de estudo, chegamos para ela e falamos, olha, Dona Justa, esse é o nosso último dia de estudo, praticamos o estudo no livro de João com ela e tudo, né. Aí eu lembro que ela colocou o charuto assim do lado, charuto não, cachimbo, e disse, né, eu quero aceitar a Cristo. Eu quero aceitar Jesus, né. E ali foi um momento de alegria, né, meus lágrimas, né. Então, aquilo ali aumentou a nossa fé, assim, algo assim, sobremaneira, porque eu comentava com a Natália que aquela mulher nunca ia ser crente. Por causa de todo o seu contexto, da maneira como ela recebeu os estudos. Parecia que ela estava ali só como, né, como ouvinte mesmo sentada, mas não estava dando importância ao estudo. Mas no final ela disse que queria ser cristã. Eu lembro também que nesse processo de plantação de igreja, no primeiro que eu participei, o nosso primeiro membro, né, era um senhor chamado Seu Severino. Seu Severino, ele nunca ia para o culto bom. Ele não perdia um culto. Culto de oração, vigília, culto de ensino, né, culto das crianças de manhã, o Seu Severino estava lá. Mas o Seu Severino nunca ia bom. Ele sempre bebia para poder ir para o culto. Era assim, algo... E a gente tentávamos, né, ali com ele e tudo. Esse já era outro casal que discipulava ele. Eu lembro que quando nós saímos dessa plantação de igreja, Seu Severino já não bebia mais. Né? Estava disposto ali a continuar a sua caminhada cristã. Então são benefícios que você aumenta, que Deus lhe proporciona no processo de plantação de igreja, que é o nosso tema nessa manhã, que aumenta a sua fé. Num contexto mais próximo daqui o nosso, do Jaçanaú, agora esse aqui eu lhe desafio, eu lhe convido a você a tirar um dia da sua vida para você conversar com o nosso irmão João Batista. Nosso irmão João Batista, ele é o nosso primeiro membro da igreja de Jaçanaú. Foi a primeira pessoa que se dispôs. Ele já era cristão, só que ele estava, né, ele não tinha, assim, não tinha um acompanhamento na sua antiga igreja. Ele ia aos domingos só de maneira, né, esporádica. E ele se dispôs a querer ficar conosco na época. Então, João Batista foi o nosso primeiro membro. Aí, se você tiver uma oportunidade, o privilégio de sentar com o irmão João Batista, né, vai ser algo muito bom. Mais uma pergunta. O trabalho de Jaçanaú começou lá em 2019, como você citou, na casa do irmão Davi, né? Sim. E desde então, tanto a comunidade quanto a igreja que foi nascendo está muito associada à imagem da figura, tanto da sua pessoa quanto do irmão Davi, né? Claro que Deus foi trazendo outros homens que estão auxiliando lá no serviço. Mas aí pensando no propósito da IBJ, que é ser uma igreja missional e plantar outras igrejas, e que você exerce a função de evangelista, existe alguém que está sendo preparado para assumir, digamos assim, né, essa plantação? E quando isso acontecer, será que já existe maturidade na igreja para não abandonar, não deixar de congregar, pensando que está muito associado à sua figura, tendo em vista que eles já acham que você é o pastor da igreja? Entendi. Mas tu tá... Pergunta difícil, pelo amor de Deus. Segura aí. Segura aí, eu já respondo já. Só para não perder o raciocínio aqui. Mas o João Batista, quando você chegava para discipular o João Batista, você falava assim, João Batista, diga aí os versículos bíblicos decorados, que é o da revista 1 por 1. Acredito que alguns irmãos aqui conhecem essa revista, que trabalhávamos aqui antes dessa nossa revista.
irmão João Batista ele não abriu a revista. Ele dizia, lição 1, aí estava lá, né? Ele dizia o versículo bíblico. Lição 2, dizia o versículo bíblico. Lição 3. Na última aula da revista, na última lição, né, ele lá disse todos os versículos de toda a lição, né, sem consultar, sem olhar para a revista. Aqui dali era um tapa que eu levava, né? Eu digo, meu irmão, mas que bênção, mano. Que homem é esse, cara? Aí a gente ia para conversar com ele, para alimentar a fé dele, para ele continuar a caminhada cristã. A gente que saía alimentado. A conversa, né? Então, a maneira como ele se comportava na sua vida cristã, a visão que ele tinha de igreja, de ministério, de vida cristã, é assim, algo surreal. E o testemunho de vida mesmo, como ele encontrou a Cristo, né? Como ele é grato à pessoa de Cristo pela salvação que ele tem. A oração que ele faz, assim, é algo que aumenta a sua fé. Então, eu lhe desafio, assim, qualquer dia você... E ele é uma pessoa acessível, né? De sentar com ele, de conversar, é algo muito bom, muito gostoso. Então, é uma igreja aqui próxima a nós. Também tem outros testemunhos que poderíamos contar do Jacenaú. A dele que me viu à mente agora. Ele poderia, né? E a sua vida e testemunho aumenta a nossa fé dentro desse contexto de plantação de igreja que tem esses benefícios. Agora, respondendo a pergunta do Aleph, vamos lá. O que acontece no Jacenaú? Realmente, de fato, é difícil desassociar essa figura do plantador de igreja como, né, o pastor local da igreja. É tanto que lá, eles, o pastor Leandro, né, o pastor, por exemplo, ontem teve a conferência de missões aqui, mas tinha um casal que estava, né, comemorando o seu aniversário ontem, e eles queriam, né, vamos comemorar, porque aí chamaram o pastor, né. Aí eu lembro que na época que eles convidaram e tudo, né, eu disse, rapaz, né, a gente vai ter uma conferência lá na igreja e tal, eu expliquei para eles, né, o intuito era até de levar a igreja, para trazer para cá e tudo. Eles falaram assim, rapaz, então a gente cancela o aniversário de fazer outro dia, né? Porque fica muito vinculado, né, os irmãos da igreja com essa pessoa pastoral, a pessoa de liderança ali. Aí, como eles já tinham convidado alguns irmãos da igreja, achamos por bem e assisti-lo. O aniversário dele foi até a oportunidade de a gente poder ter uma palavra lá. Mas como é que acontece no Jacenaú Aleph? Desde o início nós doutrinamos, né? Não sei se essa é a palavra correta. Nós ensinamos à igreja esse contexto de uma igreja que está sendo plantada por uma igreja mãe. Então, nós ensinamos à igreja que eu vou passar um período lá, mas Deus que sabe, ou eu posso continuar lá, ou Deus pode me levar para outra localidade, porque esse é meu ministério. Deus me chamou para esse ministério de plantação de igrejas, né? É claro, aí, Leandro, Deus pode mudar, direcionar o seu coração para pastorear a igreja? Não pode, né? Deus pode fazer isso, mas até o momento, né, nós ensinamos a igreja nisso. Como é que nós praticamos hoje? Então, geralmente, quando a figura da liderança da igreja está associada à minha pessoa, juntamente com a pessoa do Davi. Então, eu acredito que se houver uma oportunidade de eu sair da nossa congregação para plantar outra igreja ou para atender outra necessidade, né, a igreja ela não vai sentir tanto esse impacto por causa da pessoa do Davi, que sempre, desde o início, esteve comigo ali, e ele faz esse papel, né, também de vamos dizer assim, de um bivocacionado, de um segundo pastor ali na igreja. É tanto que, quando eu não estou, todas as demandas são assistidas pelo Davi, e a igreja já reconhece o perfil do Davi nesse sentido. E ele consegue acompanhar, né, toda a igreja juntamente comigo. Hoje, como é que nós fazemos lá hoje, nesse treinamento de novos líderes? Então, hoje nós temos o Jair, que era um irmão aqui da nossa igreja, mora lá perto, na época ele pediu para se congregar conosco, então ele não se congrega mais aqui, se congrega lá conosco. É diferente de irmãos que vão nos assistir lá de maneira esporádica. O Jair, ele já foi para se congregar conosco, ele e a sua família, a sua esposa, e hoje com o filho. Então, o Jair hoje está sendo treinado pela liderança da igreja, pela própria congregação, para ser o primeiro diácono da igreja. Então ele está nesse processo de treinamento, ele assiste à igreja, nesse sentido de ser diácono da igreja. E o Davi, juntamente com ele, o Davi está sendo treinado também para ser o líder da igreja. Leandro, então quer dizer que quando você sair, o Davi vai ser o próximo pastor de lá? Também não sei. Deus pode muito bem levar um vocacionado daqui para lá, para participar desse treinamento e ficar lá. Pode ser o Davi, que já conhece, né, e já tem esse perfil e está estudando para isso, para ser um futuro líder. Talvez, mas hoje, no momento, se você perguntar assim, Leandro, hoje, Deus te matar hoje, né? Como é que fica o Jacenaú? Hoje o Jacenaú não fica desassistido. Fica a pessoa do Davi e a igreja não vai sentir tanto esse impacto. Então, Davi, ele consegue, né, assumir, né, esse perfil hoje lá no Jacenaú. Mas,
né? Perguntas difíceis assim você faça para o seu pastor ali. Nosso pastor. Tá certo? Exemplos práticos nós encontramos na igreja de Jaçanaú. Jales? Voltando ainda para outra pergunta do Aleph, a primeira, né? Graças a Deus a nossa igreja não deixou de assistir ao Jaçanaú. Mas como nós podemos ajudar melhor no discipulado, no ensino, no louvor infantil, no evangelismo, direção de culto, limpeza da igreja, alguma demanda em que nós podemos ajudar melhor? Vamos lá. A igreja de Jaçanaú hoje é uma igreja comum nesse sentido de ter todas essas programações e necessidades, que eu já disse. Hoje nós temos programação com as crianças, né? Nesse ano foi plantado reunião com os adolescentes, que é o PG com os adolescentes. Nós temos culto aos domingos, culto de ceia, né? Culto de ensino. Como eu disse lá na hora que o Aleph perguntou, dentro desse sentido, então, existe de fato o que nós chamamos de aquela pessoa que tem, no meu caso, com a minha família, como nós somos, né, trabalhando de maneira integral, nós assistimos melhor essas necessidades. Então, no meu caso, né, eu prego, né, a minha esposa canta e toca, então, eu limpo a igreja, eu vou mais cedo para limpar a igreja, juntamente com alguns irmãos, né, que nos ajudam nesse sentido. Os irmãos nos ajudam de maneira esporádica e esse é o nosso papel lá. Né, e atuamos dentro desse sentido. Leandro, mas eu estou disposto a servir no Jaçanaú com vocês. Né? Então, como eu disse, vai ser muito bem-vindo. Como eu disse, aí vai aliviar, né, vamos dizer assim, a carga em certo sentido. Então, Leandro, eu estou disposto a participar do ensino infantil. No nosso ensino infantil hoje, lá no Jaçanaú, existem alguns irmãos específicos que acabam atendendo essa necessidade. Mas se tiver mais irmãos para ajudar nesse sentido, eu estou disposto a ajudar no infantil, de entrar na escala de maneira mensal, no louvor, na pregação, no ensino, isso vai nos levar, vai nos, vamos dizer assim, nos dar um privilégio de utilizar esse tempo para aplicar em outra demanda da igreja, né? Leandro, estou disposto a acompanhar 2, 3 irmãos. Eu já posso, né, ter mais espaço, eu e o Davi, acompanhar outros irmãos a fazer outros estudos bíblicos e por aí vai. Porque a nossa realidade, né, aqui da nossa localidade, de modo geral, nós trabalhamos de manhã, de tarde, às vezes estudamos à noite. Mas às vezes chegamos à noite um pouco cansados do trabalho devido a maioria trabalhar e precisar pegar transporte para isso. E nós não podemos, né, então, meio que sobrecarregar esses irmãos. Então, quanto mais mão de ajuda, ou mão de obra para ajudar nesse processo, é bem-vindo, é louvável. Lá, como uma plantação de igreja está crescendo, como também eu diria aqui na nossa congregação, na nossa igreja mãe, se vocês, tiver pessoas dispostas a ajudar dentro desse sentido de mão de obra, em todo canto vai ser bem aceito, acredito eu. Mais alguma questão? Partindo para a conclusão. A relação entre o ensino e o nascimento de novas igrejas é essencial para garantir que essas novas comunidades sejam saudáveis, sejam estáveis e eficazes em sua missão. Devemos zelar profundamente o ensino bíblico e a formação teológica, no que implica o conhecimento das verdades de Deus, influenciando diretamente o crescimento e a sustentabilidade das novas congregações. Gostaria de concluir, né, a nossa lição de hoje dessa maneira. É eficaz nosso ensino, né, nosso conhecimento, mas essa eficácia na prática, tornando Deus conhecido. E que isso possa nos dar o privilégio de ver novas congregações surgindo de maneira saudável para tornar o nome de Deus conhecido. E reforçando, né, a pergunta do Jales e do Aleph nesse sentido. Leandro, estou disposto a ajudar vocês na plantação de igreja. Vão lá, vai ser muito bom. Tem serviço para você. Isso vai nos ajudar dentro desse sentido de tornar o nome de Deus conhecido. Né? E vamos dividir, vamos dizer assim, esse privilégio de tornar o nome desconhecido numa nova congregação. Existe, só para encerrar aqui, que eu me lembrei agora, nesse modelo de igreja, mãe e congregação, existe um novo movimento, assim, o modelo que está,
bem atuante recentemente é o seguinte: geralmente a igreja mãe, eles mandam, né, famílias, né, ou alguns irmãos para passar um ano na congregação, para dar esse impacto, né, na congregação de ajuda, de dividir as cargas e tudo, né. E aí, geralmente, essas famílias passam um ano na congregação, ajudando o ministério lá, pastoral, o nascimento da igreja, e por aí vai, para tornar o nome de Deus conhecido e participar do processo de plantio de igrejas. Então, existem vários modelos, ou vários métodos, né, estratégias que vocês podem estar utilizando e usando na congregação do Jaçanaú, ou uma nova plantação, se for da vontade de Deus futuramente. Então, o meu desejo e minha oração esteja com o coração disposto a servir a Deus, né? Esteja ali orando, né, e dizendo a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim se preciso for, para tornar o seu nome conhecido. Bem?